Presente conosco. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1. Vamos ler somente o verso 1 por enquanto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Na outra tradução, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar começando o estudo da primeira carta de Coríntios, e como falei para o pastor, já a primeira carta de Coríntios, junto com a segunda, dá 29 capítulos, ou seja, se eu juntar os dois, é o maior livro do Novo Testamento, até maior do que os Evangelhos. E nessas duas cartas nós vamos encontrar muitos ensinamentos maravilhosos de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios vai falar sobre casamento, no capítulo 6, 7, vai falar sobre dons espirituais, sobre ressurreição. Então, eu creio que vai ser um estudo maravilhoso, né? Talvez vai demorar mais de um ano esse aqui, porque o Apocalipse demorou, né? E esses são maiores do que o Apocalipse. O tempo vai passando. Mas eu creio que Deus é bom, né? E a gente vamos devagarzinho, sem pressa, para aprender mais. Coríntios. A carta recebeu o nome da cidade de Corinto, onde estava localizada a igreja para a qual ela foi escrita. Com exceção das epístolas pessoais dirigidas a Timóteo, Tito e Filemon, todas as cartas de Paulo levam o nome da cidade onde se encontrava a igreja a qual a epístola foi interessada. Então, primeira carta de Coríntios, o nome Coríntios é por causa do nome da cidade. A igreja que estava na cidade de Corinto. Porque naquela época não era como hoje. Hoje, numa cidade, nós temos várias igrejas, né? Assembleia de Deus, Deus de Amor, Batista, Presbiteriana, Universal. Mas no começo não existia essas divisões. Era uma só. Era a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Laodiceia, a igreja em Esmirna, a igreja em Tiatira, a igreja em Colossenses, em Tessalonicenses, em Roma, em Jerusalém, em Samaria. Então, eram nas cidades, né, onde se localizava a obra de Deus. E não tinham templos como tem hoje. Hoje as igrejas têm templos, até megas, né? Você vai em São Paulo, tem templos para 10, 20 mil pessoas sentadas. Tem programas na televisão, tem programas na rádio, tem muito dinheiro. Mas eu olho para essas igrejas aqui primitivas, que se reuniam na casa dos irmãos, e elas colocavam o Império Romano de cabeça para baixo, sem ter nenhuma dessas coisas. Elas colocavam o Império Romano de cabeça para baixo. Por quê? Porque embora elas não tinham todas essas prosperidades terrenas que muitos homens hoje buscam, né? E até cristãos, elas tinham o Espírito de Deus, né? Tinham o poder do Espírito Santo. Então, por isso que elas impactaram as suas gerações. Mas mesmo com todo o poder do Espírito que elas tinham, com a presença dos próprios apóstolos vivos, né? As testemunhas oculares de Jesus, aqueles que viveram ao lado de Jesus na terra, mesmo assim elas tiveram seus vários problemas. Então por isso que Paulo escreve as cartas, para exatamente isso, para ensinar a igreja e para corrigir os seus problemas. Então, tem muita gente que diz para mim, e que para você também deve dizer: eu não vou para a igreja porque na igreja tem hipócritas. Eu não vou na igreja porque na igreja tem problemas. Ei, se as igrejas da Bíblia, do começo, tiveram problemas, por que a nossa não vai ter? Terá também, né? John MacArthur disse assim, teve uma pessoa que disse assim para John MacArthur: eu não vou na igreja porque na igreja só tem hipócrita. Sabe o que ele falou para o pessoal? Pode vir, nós temos lugar para mais um. Então, as igrejas tiveram falhas, mas não foi por causa disso que Paulo deixou de amá-las, né? Paulo estava preso, estava orando, escrevendo cartas para elas, porque ele se preocupava com elas. Então essa indiferença que muitos cristãos têm da nossa geração, de muita gente para com a igreja, não vem do Senhor Jesus. Porque Jesus ama a sua noiva, que é a sua igreja, o seu povo.
E se nós não amamos a noiva de Cristo, que é a sua igreja, nós, portanto, não estamos amando a Deus também. Então, eu só estou dando uma introdução assim para nós entendermos por quê, qual foi o motivo que levou esses autores a escrever essas cartas bíblicas. Como indicado no primeiro versículo, a carta, quem foi o autor da carta de Coríntios e a data? Foi escrita pelo apóstolo Paulo, cuja autoria não pode ser seriamente questionada. A autoria paulina tem sido mundialmente aceita pela igreja desde o primeiro século, quando o 1 Coríntios foi escrita. Internamente, o apóstolo afirmou ter escrito a epístola. Externamente, essa correspondência tem sido reconhecida como genuína desde 95 depois de Cristo, por Clemente de Roma, que está escrevendo para a igreja de Corinto. Outros líderes cristãos antigos que autenticaram Paulo como autor incluem Inácio, que viveu no ano 110 depois de Cristo, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, viveu no ano de 135 depois de Cristo, e Tertuliano, que viveu no ano 200 depois de Cristo. Então todos esses cristãos da antiguidade, que foram sucessores dos apóstolos, confirmam a autoria de Paulo como o escritor da carta de Coríntios. E a própria carta também tem essa confirmação. O mais provável é que essa epístola tenha sido escrita na primeira metade de 55 depois de Cristo, em Éfeso, enquanto Paulo estava em sua terceira viagem missionária. O apóstolo pretendia permanecer em Éfeso para completar 3 anos de estadia, Atos 20, 31, até o Pentecoste, maio e julho de 55 depois de Cristo. Então, ele esperou o inverno para partir para Corinto, que está em Atos 16, versículo 6, Coríntios 16, versículo 6, e Atos capítulo 20, versículo 2. Sua ida para Corinto foi antecipada até mesmo enquanto ele escrevia esta carta. Agora vamos, antes de entrar no estudo bíblico, vamos ver como é que era essa cidade de Corinto. Por quê? Porque nessa cidade existia templos dedicados à prostituição. E nós vamos ver para entender. Pano de fundo: a cidade de Corinto estava localizada na Grécia meridional, onde ficava a província de Acaia, 76 quilômetros a oeste de Atenas. Essa parte mais baixa está ligada ao restante da Grécia por extenso istmo de 7 quilômetros, o qual é cercado a leste pelo Golfo Sarônico, que é a oeste pelo Golfo de Corinto. Corinto fica perto do centro do istmo e está situada de modo proeminente num alto planalto. Por muitos séculos, todo o tráfego de norte a sul tinha que passar por essa antiga cidade, ou perto dela. Uma vez que a viagem marítima ao redor do Peloponeso implicava uma viagem de 420 quilômetros, que era perigosa e obviamente levava muito tempo, a maioria dos capitães, obviamente, levava seus navios ligados a defesas ou a rodanas através do istmo para além de Corinto. Compreensivelmente, Corinto prosperou como principal cidade comercial, não somente para a maior parte da Grécia, mas para muitas áreas do Mediterrâneo, incluindo a área da África do Norte, a Itália e a Ásia Menor. Então tem vários nomes difíceis aqui, você não precisa decorar, não tem problema nenhum. Só para nos mostrar que essa cidade ela era um polo industrial, comercial, ou seja, muita gente passava por essa cidade. Era tipo uma Rio de Janeiro, uma São Paulo da vida, era uma grande cidade. Aleluia. Então, por isso que Paulo desejou no seu coração, primeiramente Deus colocou no coração dele o desejo de fundar uma igreja em Corinto. Por quê? Porque ali seria o alvo de alcançar muitas almas para o Senhor Jesus. Agora senta lá, irmão. Palavra de Deus, palavra de Deus. Senta lá agora que tem que ouvir. Depois a gente vê. Palavra de Deus. Não fecha. Amém, deixa aqui. Não fecha. Deixa ela assim, foi mandado. Amém. Então, essa cidade de Corinto era um polo industrial. O que mais que havia em Corinto? Um canal através do istmo foi iniciado pelo imperador Nero durante o século I, porém concluído somente quase no final do século XIX.
Os Jogos do Istmo, um dos dois eventos atléticos mais famosos daqueles dias, os outros eram os Jogos Olímpicos, eram sediados em Corinto, o que provocava um tráfego mais intenso de pessoas. Então ali também havia muita prática de esporte na cidade de Corinto. Por isso que Paulo vai usar, não sei se é na primeira ou na segunda, até essa passagem de atletismo, ele fala que uns correm para uma coroa corruptível, eu corro para a coroa incorruptível. Por quê? Porque na cidade de Corinto havia esportes, havia jogos, assim como tinha em Roma, jogos olímpicos, atléticos, né? Onde os atletas competiam entre si para receber troféus. Mesmo pelos padrões pagãos de sua própria cultura, Corinto tornou-se tão corrupta moralmente que o seu próprio nome virou sinônimo de depravação. Corintianizar representa a imoralidade flagrante e libertinagem acompanhada de embriaguez. Então, era uma cidade conhecida pela fama de luxúria, prostituição, embriaguez. Por quê? Porque se tornou, é igual a fama da Bahia, né? Qual que é a fama que a Bahia tem aqui no Brasil? Terra da macumba, não é? O Rio de Janeiro, terra do tráfico, da prostituição. Então é uma fama que as cidades têm por causa das suas práticas pecaminosas. Sodoma e Gomorra, qual era a fama daquelas cidades? Condenado. Era terrível. Condenado. Prostituição. Então, esta cidade de Corinto foi uma cidade muito problemática para Paulo, tanto que é duas cartas, né? E as duas maiores. Ele teve que corrigir um problema em Corinto, só vou adiantar para os irmãos, nós não chegamos lá ainda, acho que é no capítulo 5 ou 6. Pais estavam tendo relação com as filhas destas igrejas. Olha só a situação. Paulo mandou excluir essas pessoas da igreja. Excluir elas da igreja. Essa era a situação de Corinto. Eles iam tomar Santa Ceia embriagados. Por isso que ele fala em 1 Coríntios 11, ele vai falar sobre isso. Eles não sabiam usar os dons espirituais. Eles competiam quem falava mais em línguas, quem profetizava mais. Então foi uma igreja que causou muitas dores de cabeça, né, para o apóstolo Paulo. Mas nem por isso ele deixou de amá-la, né? Nem por isso ele deixou de pregar o evangelho para ela, né? Ele vai chamar os crentes de Coríntios de carnais, criancinhas em Cristo. Lá em no capítulo 2, eu acho. Aí um pouco a pouco a gente vai falando sobre isso. Paulo lista alguns dos pecados específicos pelos quais a cidade era conhecida e que anteriormente tinha caracterizado muitos cristãos dessa igreja. Tragicamente, alguns dos piores pecados ainda eram contados entre alguns membros da igreja. Um desses pecados, o incesto, que é o que eu disse aos irmãos, é a união de pessoas da mesma família, através do ato sexual. Era condenado até mesmo pela maioria dos gentios pagãos. Como a maioria das cidades gregas antigas, Corinto tinha uma acrópole, o qual tinha 600 metros, e era usada tanto para defesa quanto para acusação, para adoração. O edifício mais proeminente na Acrópole era um templo dedicado a Afrodite, a deusa grega do amor. Cerca de 1000 sacerdotisas, guarde bem isso aqui que eu vou dizer, isso vai ser importante para nós entendermos o capítulo 11. Cerca de 1000 sacerdotisas, as quais eram prostitutas, religiosas, viviam e trabalhavam lá, e desciam para a cidade à noite, a fim de oferecer seus serviços aos homens da cidade e aos visitantes estrangeiros. Por que vocês têm que guardar isso aqui bem? Porque lá em Corinto, Paulo vai falar do assunto que até hoje tem problema nas igrejas pela falta de compreensão da Bíblia, sobre o véu. Por que as mulheres tinham que usar o véu ou deixar o cabelo comprido para diferenciar elas dessas prostitutas que eram carecas e que caminhavam ali pela cidade de Corinto. Então muita gente distorceu isso hoje e criou vários tipos de enigmas. E o próprio Paulo vai dizer que é um costume, né? Nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Mas por que uma mulher não pode deixar o cabelo comprido? Porque não, depois nós vai chegar lá. Sobre isso daí. Exatamente, Paulo falou isso para diferenciar ela dessas prostitutas. Por quê? Porque tinha muitas mulheres naquela época. Essas mulheres carecas, essas prostitutas eram carecas, né?
Muitas delas se converteram. E o que estava acontecendo? Algumas irmãs da igreja se sentiam constrangidas com essas irmãs carecas. Então o que Paulo mandou? Olha, até seu cabelo crescer, coloca um véu. Depois que cresceu, você pode tirar o véu. Para quê? E você não precisa de véu, né? Não precisa. Isso aí não precisa mais hoje. Isso aí foi um costume daquela época, né? Como naquela época eles tinham seus costumes, hoje nós temos os nossos, né? Era muito rigoroso. Desde que não fira a Bíblia, né? Desde que não provoque sensualidade, Deus na Bíblia não condena. Mas é outro assunto, né? Depois nós vamos entrar nele, né? Vai demorar para chegar no capítulo 11, hein? Demora uns 2 meses. Vamos continuar. Vamos. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Atos 18, versículo 1. Então, na segunda viagem missionária, Paulo funda esta igreja de Corinto. Como sempre, seu ministério começou na sinagoga. Era um lugar onde os judeus se reuniam para ler a lei de Moisés, onde era auxiliado por 2 cristãos judeus, Priscila e Áquila, com os quais morou por algum tempo, os quais foram seus companheiros de profissão. Então, muito importante isso aqui também. Paulo, ele trabalhava. Alguns locais que ele pregou, ele foi sustentado pela igreja. Mas a grande maioria, como era começo da obra, a situação dos cristãos era pobre, ele trabalhava com as mãos. Não tinha essa exploração religiosa que existe hoje, né? Muita gente hoje sonha em ser pastor, sonha em ser pregador, para ganhar dinheiro, irmãos. Essa é a verdade. Paulo, por isso que Paulo vai dizer que ele deu um exemplo, né? Ele trabalhou com as próprias mãos. Vamos continuar. Logo em seguida, Silas e Timóteo juntaram-se a eles. Paulo começou a pregar ainda mais intensamente na sinagoga. Quando a maioria dos judeus assistiu ao evangelho, ele deixou a sinagoga, mas não antes que Crispo, o principal da sinagoga, sua família e muitos outros coríntios tivessem se convertido. Essa história nós vamos ler, mas tá, se você quiser ler na sua casa lá, Atos capítulo 18, do verso 1 a 8, para contar essa história do começo da igreja lá em Corinto, né? Muito longa, né? Após ministrar em Corinto por mais de 1 ano e meio, que está em Atos 18, 11, Paulo foi levado diante de um tribunal romano por alguns líderes judeus, com as acusações eram estritamente religiosas e não civis. O procônsul Galio as rejeitou logo depois. Paulo levou Priscila e Áquila com ele para Éfeso. De lá eles voltaram para Israel. Incapaz de romper totalmente com a cultura da qual vinha, a igreja em Corinto era excepcionalmente faccionária, o que demonstrava sua carnalidade e imaturidade. Depois de o talentoso Apolo ter ministrado na igreja por algum tempo, alguns de seus admiradores estabeleceram um grupo fechado que tinha pouco a ver com o restante da igreja. Um outro grupo, fiel a Paulo, desenvolveu-se. Um outro declarava lealdade a Pedro, Cepas, e ainda outro a Cristo somente. Então, tinha facção nessa igreja, tinha 4 grupos nessa igreja. A gente tem que falar isso aqui para vocês entenderem depois por que Paulo vai falar muitas coisas que ele falou nessa carta. Tinha um grupo que dizia que era de Paulo, tinha um grupo que dizia que era de Cepas, tinha um grupo que dizia que era de Apolo, e tinha o pior grupo que tinha, que dizia que era de Jesus. Por quê? Porque esse não se submetia a nenhum dos outros, né? Então, tinha essa divisão. 4 grupos, hein? Nós vemos igrejas de divisão 2. Imagina essa, tinha 4 grupos dentro da igreja. Coitado do pastor, né, o presbítero dessa igreja, né? Quantos problemas que tinha para ser resolvido. O problema mais sério da igreja de Corinto era o mundanismo, uma relutância em se separar da cultura que os rodeava. A maioria dos cristãos não conseguia deixar de maneira consistente sua conduta antiga, egoísta, imoral e pagã. Foi necessário que Paulo escrevesse a eles para corrigir isso, bem como ordenar aos cristãos fiéis que não somente rompessem a comunhão com os membros desobedientes e não arrependidos, como também os expulsasse da igreja. Antes de escrever esta carta inspirada, Paulo havia escrito uma outra para a igreja, o qual também era de natureza corretiva. Como uma cópia dessa carta nunca foi encontrada, ela tem sido citada como a Epístola Perdida. Houve uma outra carta não canônica depois de 1 Coríntios, denominada geralmente de a Carta Rigorosa, que está em 2 Coríntios 2,4. Então, segundo os nossos estudos da Bíblia, Paulo escreveu 4 cartas para esta igreja, né?
A primeira foi perdida. Deus não quis que chegasse até nós. Talvez Paulo estava... Eu brinco com o pastor, mas é interessante. Paulo estava tão bravo com as coisas erradas. Então, com as coisas erradas dessa igreja que ele acabou se irando, né? E quando o homem se ira, ele fala coisas que depois ele se arrepende, não é? Quando o homem está bravo. Então, Deus não deixou. Chegou até nós somente a primeira carta de Coríntios e a segunda, né? Duas não chegou até nós. A igreja de Coríntios deu muito trabalho para Paulo. Por isso que ele vai dizer lá no capítulo 9, se me fala a memória, não os coloqueis em julgo desigual. Que comunhão tem as trevas com a luz. Então essa era a situação da igreja. Vamos então agora no estudo. Versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes. Então aqui começa o começo da carta, né? O prefácio e a saudação. Então a apresentação. Quem está escrevendo essa carta sou eu, Paulo. Foi chamado pela vontade de Deus, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes. Então, Paulo aqui começa dizendo que a sua autoridade, quem dava era Deus, e Deus o chamou como apóstolo. E nós sabemos que os apóstolos são o fundamento da igreja, né? A igreja foi fundada na doutrina dos apóstolos. A igreja foi fundada na doutrina dos apóstolos, na doutrina apostólica, dos profetas e dos apóstolos, como diz a Bíblia. Então esse é o fundamento, né? Cristo deixou os seus apóstolos e os mandou pregar o Evangelho, consequentemente, aqueles que crescem formariam a igreja, né? A igreja de Cristo na face da terra. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles é nosso. Então, essa saudação no começo dessa carta, ela é um pouco diferente das outras, né? Paulo já começa aqui falando da santidade do cristão, logo no começo da carta, né? Por quê? Exatamente por esse problema que existia, né? Tanto na igreja de Corinto como no contexto que ela vivia, a sua cidade, né? Uma cidade totalmente imoral, né? Libertina. Imagina só uma cidade com quantas teorias? Até esqueci isso aí. Deixa eu ler aqui de novo que eu esqueci. Mais de 1000 sacerdotisas que serviam à prostituição. Então, imagine como é que era isso. Ela saiu à noite, andando pelas ruas, se oferecendo aos homens. Né? Imagine se fizer isso agora, hoje aqui. Quantos cristãos vão deixar de ser cristão? Não é? Ou eu estou falando alguma mentira? Não, verdade. Então, era um nível terrível. E Deus está falando aqui através de Paulo, olha igreja, que está em Corinto, que está nesta cidade, que o pecado abunda. Deus chamou vocês para superabundar sua graça, através da santificação em Cristo Jesus. Ou seja, a santidade não vem do homem, vem de Cristo. Vem de Cristo. Os fariseus, com tudo que tinham, não eram santos, diz a Bíblia. Por quê? Porque a santidade deles era religiosa, era humana. Então a santidade vem de Jesus. A salvação, a justificação, a santificação e a glorificação. Tudo vem de Jesus. Aos santificados, chamados santos. Quem são esses santos? Não são aqueles que estão em imagens, né? Ah, tem uma imagem de Pedro aqui em casa, tem uma imagem de João, de Maria, de Jesus. Não. Eles são santos sim, mas já morreram, né? Não podem mais fazer nada por nós. Esses santos é a igreja presente na terra. A igreja viva, né? Aqueles que já morreram estão aguardando a ressurreição. Mas... A vida é eterna? Não, aqueles que morreram no corpo, né? Não no espírito, não. Mas aqueles que morreram... Está escrito na Bíblia aí. Abre ela aí. Deixa, depois você fala. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. A eterna Cristo pregou isso. Você tem que ouvir, meu irmão. Primeiro ouvir para depois falar.
Se quiser pregar aqui um dia, você vem e prega. Ô, Arquinhos, você me ajudou aqui. Né? Então fica quietinho. Então a igreja foi chamada por Deus para ser santa, ou seja, para ser diferente do mundo. Então os santos aqui que eu estou querendo explicar para os irmãos, não são aqueles que morreram, são aqueles que estão vivos. Ou seja, quem são os santos aqui de hoje na igreja? Somos nós, mas nós somos santos, somos pecadores. Sim, somos pecadores, sim. Mas Deus nos santificou pela palavra, pelo Espírito Santo. Então por isso que nós somos santos. Ou seja, somos um povo dele, separado por ele. Então a palavra santidade aqui significa isso, separado. A palavra santo é separado. Ou seja, Deus nos separou. Separou do quê? Do mundo. De não seguir mais as práticas mundanas, as práticas do pecado, mas sim a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é o pão nosso de cada dia, que é o nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Paulo está falando para vocês cristãos que moram aí em Coríntio, voltando lá há quase 2000 anos atrás, para vocês que vivem aí em Coríntio, que tem prostituição, eu sei que tem nessa cidade, eu sei que tem imundície, eu sei que tem coisas terríveis, eu sei que tem pessoas que dizem que são crentes, mas são tão imorais, que têm relações com a própria família, eu sei. Mas Deus chamou vocês nesse contexto, para vocês ser santos, diferente. Ou seja, ser santo dentro da igreja é facinho, né? Mas Deus chama a igreja para ser santo em todo lugar desse planeta. Na casa, no trabalho, na rua, aonde Ele pôr as plantas dos pés, Deus nos chamou para ser santo. Deus não nos chamou para ser próximo. Eu falei isso agora há pouco. Só escuta agora. Você foi um grande amigo meu. Escuta, tem que escutar agora. A Bíblia fala assim, irmão, tem tempo para falar, tem tempo para ouvir. Agora é o tempo de ouvir, né? Então você ouve, depois do culto, se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Nós somos um grande amigo. Eu sei, só não pode. Eu sei, só não pode interromper a mensagem, tá? Depois do culto, se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Mas agora é o momento de ouvir. Então, os santos, que diz a Bíblia, são chamados por Deus para a santificação, para ser diferentes, para ser as pessoas que são o sal da terra e a luz do mundo. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles é nosso. Então, para ser santo, tem que invocar, tem que crer, tem que confiar no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então Deus nos chamou para ser santo, chamados santos. Então o chamado seu é para ser santo. Seu chamado não é para ser próspero. Seu chamado não é para comer o melhor dessa terra. Seu chamado não é para ser o maior profeta de Deus ou o bambambam de Jesus na terra. Seu chamado é para ser santo. Amém. Esse é o chamado. Então, hoje nós vivemos numa época que os pastores, os pregadores da nossa geração pregam que os cristãos são chamados para ser prósperos, são chamados para ter bastante dinheiro, são chamados para isso e para aquilo. Mas o antigo evangelho, o evangelho bíblico é esse. Deus chama a pessoa para arrependimento. Para quê? Para que através do arrependimento ela tenha uma vida santa, ou seja, mude de comportamento. Não tenha mais o comportamento do mundo, do pecado, mas um comportamento digno do Filho de Deus, comportamento que imita a Jesus, nos sentimentos, na mente e no coração. Pois a santidade é isso. A Bíblia diz lá em Filipenses: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que haja no vosso coração. Então isso é a obra de Deus, né, da santificação. Paulo vai dizer para Coríntio, inclusive, isso: vocês têm a mente de Cristo, ou seja, a mentalidade de Cristo para a santificação. Terceiro versículo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, como começa a carta, Paulo faz a apresentação e faz os seus votos, os seus desejos,
que a graça de Deus, que o amor de Deus, a paz de Deus, do Senhor Jesus Cristo, possa estar sobre o povo de Deus, possa estar sobre aquela cidade de Corinto, sobre aquele povo. Então, nós observamos esse desejo, né? Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Então, se só esse versículo 3 estiver sobre nós, irmãos, nós somos os homens, ou as mulheres, ou as pessoas mais abençoadas dessa terra. Se a graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus estiver sobre nós, não precisamos mais de nada, né? Tudo já é nosso. Eu fiz uma pergunta, você pediu para Jesus Cristo, ele quer responder, não foi? E você mandou a resposta para mim. Vamos, depois a gente fala. Depois do culto, vamos ouvir agora. Versículo 4. Ação de graças. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada a vocês em Jesus Cristo. Então nós encontramos aqui na Bíblia, nós estamos estudando as cartas de Paulo, no geral a Bíblia. Você pode notar, você vai ver que não é coisa da minha cabeça. Quantas vezes a gente vê a palavra graça, né, na Bíblia, né? E quão pouco ela é citada hoje na igreja. Quão pouco ela é lembrada, né? Em qualquer igreja. A palavra unção, prosperidade. Deixa eu só falar. A palavra unção, prosperidade, a palavra cura divinas, são muito mais faladas do que esta graça. E a graça é a principal mensagem de Jesus. O que é a graça de Deus? É o amor de Deus por nós que não merecemos. Ou seja, Jesus veio na terra para morrer na cruz, não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Quem aqui teria coragem de dar o seu filho ou sua filha para morrer por alguém? Ninguém. E ele tinha pecado? Ele não tinha pecado. Jesus Cristo nunca pecou. Ele foi o sacrifício pelo nosso pecado. Porque a Bíblia diz assim lá em Isaías 53. Maldito homem que confia no homem. Deus moeu ele na cruz e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus Cristo não tinha pecado. Nunca pecou. Tanto que nós vemos na Bíblia que Pilatos vai dizer assim: olha, eu não tenho do que acusar a este homem. Vocês estão caluniando ele, né? Por isso eu lavo as minhas mãos. Aí os judeus gritavam que o sangue dele caia sobre nós Jesus Cristo, né? e os nossos filhos. Até hoje acontece isso, né? Mas Jesus... Barrabás e Jesus Cristo. Só escuta, irmão, agora. Tem que escutar, amém? Escuta, não pode interromper, tá? Então, a graça de Deus é a maior mensagem do Evangelho. A graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nos deu a sua graça, nos deu a salvação, nos deu a vida eterna. Não foi nós que conquistamos. Deus nos deu, está escrito aqui, ó, vos foi dada em Jesus Cristo. Deus, você não comprou a salvação. Você não comprou Deus. Deus te deu por graça Ninguém tira a salvação. E o que Deus dá, ninguém pode tirar. Ninguém tira. A Bíblia diz assim: aqueles que vêm a mim, Jesus diz, de maneira que o Pai me dá, virão a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então o homem pode lançar fora, o homem não pode dar nada, o homem pode julgar, o homem pode dizer: olha, esse irmão é isso, aquela irmã é aquilo, aquele outro é outro. Mas se Deus deu a sua graça, e se aprove a Deus salvá-lo, acabou. Quem tentar acusação contra os eleitos de Deus? A Bíblia diz: é Deus que os justifica. Então as pessoas querem até acusar o pastor, querem acusar eu, querem acusar a irmã, querem acusar o irmão, mas quem pode acusar os filhos de Deus? Como? Se é Deus que os justifica. Como é Ele que é o juiz? Ele que nos traz a salvação pela sua graça maravilhosa, irmãos. Então, a graça de Deus é poderosa. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Né? Então, quantas vezes Paulo pregou em Corinto a palavra de Deus? Né? O quanto aquele povo foi enriquecido
com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus. Porque o maior conhecimento que o homem pode ter não é o conhecimento acadêmico. Não é. Porque eu estou bêbado. Vai na página, então. Me desculpa, fica com Deus. Oh, amém. Você falou muito bonito. Deixa eu dar pausa aqui. Então nós observamos aqui que a palavra de Deus, ela é a nossa riqueza. Aleluia. Ela que nos enriquece. Ela que traz a prosperidade verdadeira. A riqueza verdadeira para a igreja de Deus. Então Paulo está dizendo, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, o maior conhecimento, como eu estava dizendo, que o homem pode ter, não é o acadêmico, né? Também não é o conhecimento que o pai e a mãe ensinam. Mas o maior conhecimento que o ser humano pode ter é o conhecimento que vem de Deus, né? É a sabedoria da palavra de Deus. Então é o maior conhecimento que nós podemos ter. Nós estudamos no Salmo 119 e vimos que Davi disse, eu sou mais sábio do que os meus mestres. Por quê? Eu observo a tua palavra. Então, quando nós observamos, lemos, estudamos, meditamos na palavra de Deus, nós estamos enriquecendo a nossa alma, enriquecendo a nossa vida. É como o pastor diz, é verdade. Nós, quando a gente vem no estudo bíblico, nós estamos construindo uma fortaleza para nós. Talvez não vamos precisar hoje, mas amanhã, o dia da tempestade, o dia que alguém te afrontar, o dia da provação, o dia que alguém vir falar besteira para você, heresia, uma falsa profecia, não sei, só Deus é que sabe o dia de amanhã. Você tem fortaleza, você tem estrutura espiritual, psicológica, mental, para vencer todas as coisas. Por quê? Pelo conhecimento de Deus. O povo foi destruído por quê? Porque não conheceu a Deus, pela falta de conhecimento. Está lá no livro do profeta. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento de Deus. Então, quando nós somos enriquecidos com a palavra de Deus, nós estamos construindo não uma bênção somente para nós, mas para toda a nossa família, para os descendentes que vão vir. Ou seja, é uma fortaleza de conhecimento, é uma fortaleza de bênçãos, é uma riqueza de bênçãos, é um enriquecimento de paz, de amor, de alegria, de verdade que Deus nos dá através da sua palavra. Aleluia. Versículo 6. Como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, Paulo foi uma testemunha de Cristo na igreja de Corinto. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas que nossos olhos não viram, né? Pelos seus lenços, aventais, pelas orações, mortos voltavam à vida, né? É claro que a Bíblia não vai falar todos os milagres, né, que Jesus fez, nem que Paulo, nem que Pedro fez, né? Mas com certeza é muito mais do que está escrito, né? Então, Paulo era uma testemunha viva de Cristo Jesus, da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. É a testemunha, até porque Deus nos chamou para isso, né? Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós somos as testemunhas do Senhor Jesus, né? Não que vimos, né, como eles, né? Mas das palavras dele, né? Do poder dele, né, que ele fez em nós, as bênçãos que ele já nos deu, da salvação, da palavra de Deus principalmente. Nós somos as testemunhas de Jesus, né? E as testemunhas de Jeová? Não são de Jeová, são de Charles Russell, porque a testemunha de Jeová, o Deus Pai, o El Shaddai, o Eu Sou, foi Jesus. Ele que desceu à terra para dar testemunho do Pai. Então nós damos testemunhos do Filho, né? De Deus e até mesmo do Pai, porque nós aprendemos com o Filho sobre o Pai. Então nós damos as testemunhas do Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus. Mas a testemunha no sentido de ver, o único que viu o Pai foi Jesus, mais ninguém. E testemunha no sentido de ver Jesus também, como Paulo, foi os apóstolos, aqueles que viveram na época de Jesus e foram apontados por ele, né?
mas nós também não vimos, nem o Pai, nem o Filho. Nós estamos pela fé, andando. Versículo 6. 6 não, desculpa. Versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com todos os problemas que tinha a Igreja de Cristo, não faltava a ela nenhum dom. Aonde está querendo chegar, irmão? Que ter dons espirituais talvez não signifique espiritualidade, né? Ter dons espirituais. A espiritualidade é o que? É os frutos que nós podemos dar a Deus, né? Através do Espírito, que está lá em Gálatas, né? Que já é outro texto, já é uma outra história, que fala que o fruto do Espírito é amor, paz. Então, embora eles tinham todos os dons, faltava neles o principal, o fruto do Espírito Santo. Por isso que havia tantos problemas, facções, divisões, embriaguez. Agora você imagina, eles chegando na ceia, embriagados. Uns bebiam demais, Paulo diz lá na ceia. Não é o que estou inventando, não. E chegavam bêbados na Santa Ceia. Comiam demais, ou quando não, chegavam, porque um tá, é igual eu trazer minha ceia aqui para cear com os irmãos. Trazia um monte de vinho, um monte de pão, o outro que era pobre não tinha nada. Por isso que Paulo dizia, vocês envergonham os que nada têm. Então, embora eles tinham todos os dons espirituais, nenhum vos faltava para eles o principal, que era o amor, era a caridade, né? Por isso que Paulo vai dizer sobre o amor, depois dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons, né? Capítulo 13, ele vai falar do maior, né? Que é o amor. Que os dons vão acabar, mas o amor continuará para sempre. Então, dom espiritual, até porque, irmãos, Jesus disse lá em Mateus, muitos têm dons espirituais, vão expulsar demônios, vão profetizar, vão curar enfermos, naquele dia direi, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, dom espiritual é importante, devemos buscar, devemos ter. Deus nos promete, através do Espírito Santo, os dons espirituais. Mas o mais importante para Deus não é dom, mas é fruto. Amém. É fruto. Amém. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dons espirituais são importantes, irmão. Nós vemos igrejas que valorizam muito o dom espiritual, mas a Bíblia valoriza mais o amor do que o dom espiritual, valoriza mais a graça do que o dom espiritual. Então, quando nós fazemos coisas que vai contra a Bíblia, o pecado entra, as coisas erradas acontecem. Então, nós vemos as igrejas hoje no Brasil cheias de membros, profecias ao monte, revelações ao monte, curas ao monte, mas nós vemos que a espiritualidade é rasa também, é superficial. Por que é superficial? Porque nós somos ensinados assim, que o que importa para Deus é o dom. Não somente dom no sentido espiritual, mas o que importa para Deus é se você tem dinheiro, ou se você tem dom espiritual. Isso é um sinal que Deus está com você. Agora, se você é pobre e não tem nenhum dom espiritual, você não é espiritual. Você não é de Deus. Se você não fala em línguas, você não é crente. Você não é cristão. Quem disse que para eu ser crente, ser cristão, ter o Espírito Santo sobre a minha vida, eu tenho que falar em línguas? Ou eu tenho que profetizar? Então, essa descaracterização acontece e nós vemos acontecer todos esses excessos e desvios, tudo por causa disso. Porque as pessoas exageram numa área e esquecem da outra, né, que é a principal. O que é mais principal para Deus? O dom que eu tenho ou o amor que eu tenho pelo próximo? Até porque, se eu tiver o dom e não tiver o amor, esse dom vai ser uma maldição. Porque eu vou usar o dom que Deus me deu para enriquecer, para humilhar as pessoas. Eu vou usar o dom que Deus me deu para querer ser melhor, para fazer... E não usar o dom, porque o dom é dado para abençoar a igreja, para edificar a igreja. Mas os coríntios não faziam isso. Por isso que Paulo teve que ensinar eles, né, como usar os dons. Por quê? Porque eles usavam os dons
para a glória deles e não para a glória de Deus. E nós não vemos isso acontecer hoje, irmãos. É só você abrir o olho. As pessoas usam os dons para a glória da placa da igreja, para a glória dos seus próprios ministérios, para a glória dos seus bolsos, dos seus nomes. Usam a palavra de Deus para as profecias, para agradar o público, e não os dons espirituais para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de igreja. Mas isso é um outro assunto, lá na frente nós vamos encaminhar. Versículo 8: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Paulo volta a falar da santificação. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos uma obra gloriosa do Evangelho do Senhor, do trabalho de Deus. Deus vai nos confirmar o quê? Até o fim de nossa jornada nessa terra. Para quê? Para a gente ser uma pessoa irrepreensível no dia, está em letra maiúscula, ou seja, no dia do julgamento, no dia do Senhor. Ele vai confirmar você, vai te transformar, vai te moldar até que você esteja irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra irrepreensível é muito forte. O que é uma pessoa irrepreensível? Sem nenhuma repreensão. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nem mesmo o próprio Deus terá o que te repreender. Isso é ser irrepreensível. E quem pode fazer isso por nós? Nós não podemos fazer isso por nós. Mas Deus o fez. Deus o fez através do Evangelho da Graça, através da santificação do Espírito Santo. Ou seja, a salvação não é uma obra de um dia ou de um minuto, mas é uma obra desde quando você dá o primeiro passo até o fim da sua jornada na terra. Ou seja, Deus vai te santificando, vai te mudando, vai te corrigindo, vai te repreendendo aqui na terra, para que quando você chegar no dia dele, você esteja com a roupa branca, sem nenhuma repreensão, justificado, justo aos olhos de Deus, sem nenhuma repreensão, irrepreensível, para que você seja ali glorificado, né, diante de Deus, seja confessado diante de Deus. É o que Jesus ensinou: quem me confessar na terra, eu vou confessá-lo no céu. Então aqueles que gostam de pregar para pessoas confessarem Jesus, Jesus falou: quem quer andar nessa terra e não me negar diante dos homens, lá no céu eu vou confessar o nome dele. Aleluia. Diante do Pai e diante dos anjos. Então essa palavra irrepreensível é muito forte, porque quando eu olho para mim, não sei os irmãos, eu vejo tanta coisa que eu tenho que ser repreendido por Deus ainda, tanta coisa que eu tenho que mudar. Os irmãos, eu acho que é a mesma coisa, nós, tantas coisas temos que deixar. Então, é somente Deus para fazer isso, né? Deixar o Roberto irrepreensível, né? Sem nenhuma repreensão, é difícil para o Roberto, mas para Deus não é. É isso que é o Evangelho. Pedro vai dizer assim para Jesus. Jesus fala assim para o jovem rico, os irmãos conhecem a história, só vou encurtar. O jovem rico não quer a salvação. Jesus fala: mas é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então Pedro toma a palavra e diz: mas Senhor, se é tão difícil assim ser salvo, e nós? Como é que nós vamos conseguir ser salvos? A hora que Jesus vai dizer para ele: os impossíveis aos homens, Pedro, são possíveis a Deus. Ou seja, Jesus está falando, é claro, é impossível de um homem ser salvo. Para ele, para o homem, para a religião, para o judaísmo. Mas para Deus é possível salvar um homem. Então, Deus salvou os impossíveis. E os impossíveis somos nós. Ou seja, nos tornando irrepreensível pelo seu Filho, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo sacrifício da cruz. Vamos continuar. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus, irmãos, que começou a obra da salvação em vocês. Fiel é Deus, que chamou vocês para a comunhão
de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a salvação é sobre a fidelidade de Deus e não a nossa. Porque a Bíblia diz, mesmo se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não nega a si mesmo. Então, a salvação é por amor ao nome de Deus. Por amor do meu nome, Ele diz na Bíblia, né? Eu salvarei vocês. Por amor do meu nome. Por amor à minha glória. Então, a salvação é sobre a fidelidade de Deus. O Deus fiel, chamando pecadores ao arrependimento e à salvação, para ter comunhão, não com o mundo mais, não com o pecado mais, não com as vaidades da vida, mas com Jesus Cristo, aleluia, nosso Senhor. Deus nos chamou para termos a comunhão com Ele. Versículo 10, vamos terminar por aqui hoje. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que fareis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A outra tradução, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, para que eles fossem unidos, né? E a gente vê as outras cartas, já estudamos todas elas, e dificilmente Paulo fala sobre divisão, né? Então a igreja de Corinto é o que mais vai ser tratado sobre esse assunto, a divisão. Rogo-vos, irmãos, que em nome de Jesus vocês digam todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Então a divisão, a dissensão, ela causa um estado terrível na obra de Cristo na face da terra, da igreja do Senhor. Ela causa uma desgraça terrível. Por quê? Porque a divisão, o que é a divisão, na verdade? É a competição entre os membros. A competição do quê? Eu estou certo, o irmão está errado. Aquele irmão está certo, eu estou errado. Então eu vou seguir o grupo do pastor. Eu vou seguir o grupo do presbítero. Eu vou seguir o grupo de Apolo. Eu não sigo nenhum grupo, eu não sigo nenhum homem. Eu sou do grupo de Jesus, né? Como tinha em Corinto também, né? Mas não deixava de ser divisão também. 4 grupos dentro de uma igreja, imagina só, hein? Os que seguiam Pedro, os que seguiam Paulo, os que seguiam Apolo e os que diziam que não precisava seguir nenhum deles, era só seguir Jesus. 4 grupos havia dentro de uma igreja. E Apolo foi um servo de Deus, Pedro também foi, Paulo também foi, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Então é muito interessante isso, né? Hoje nós temos que tomar cuidado com essas dissensões, né? E elas estão no meio de nós. Talvez não estão aqui na igreja, tem pouca gente, somos todos unidos, somos pouca gente, né? Mas ela tem, se você ver, tem um certo preconceito entre as denominações, né? Uns se acham mais superior do que os outros, uns se acham melhor do que os outros. Denominações que chegam a rebatizar crentes de outras denominações, não tem? Se você for na congregação, você tem que se batizar de novo, falar rasgado que é a verdade. Então, essas dissensões e divisões existem até hoje. A grande verdade é essa. E tudo por causa do homem. Um querendo ser melhor ou estar mais certo do que o outro. Então essas divisões, dissensões existem, né? Se existiam na época que os apóstolos estavam vivos, né? Que eram as autoridades de Cristo na terra, quanto mais hoje, que nós estamos pela fé, né? E não pela vista, né? Então, sabe quantas denominações tem no Brasil? Mais de 20 mil registradas no cartório. 20 mil nomes de placas de igreja diferentes.
E muitas delas nem poderemos considerar a igreja, né? Que pregam verdadeiras aberrações teológicas, né? Bíblicas, né? Tem a igreja, eu já vi os nomes lá, tem na internet lá do Egito, nomes de igrejas diferentes, né? Tem a igreja evangélica Canela de Fogo, tem cada nome que você nem imagina que as pessoas inventam, né? Então todas essas divisões, dissensões, facções, elas existem. E só quem é muito cego para não ver isso, né? Só quem é muito orgulhoso, né? O orgulho evangélico, né? Tem muita gente que se converte a Cristo e no começo da conversão tem aquele orgulho evangélico, né? Olha de cima para baixo as outras religiões, os espíritos católicos, porque nós somos o melhor, porque nós somos isso, somos aquilo, mas nós deixamos de ver que pelo fato dos espíritas ser uma seita, os católicos, mesmo assim estão unidos lá, né? E nós muitas das vezes estamos brigando entre nós mesmos, em vez de pregar o Evangelho, em vez de fazer a obra de Deus. Agora pense por aí, não é saindo do assunto, mas se todas as igrejas aqui de São Manuel, por exemplo, resolvessem, né? Nós vamos se unir, não para fazer uma marcha para Jesus, mas vamos se reunir para fazer um orfanato, para fazer um asilo, para fazer uma clínica. Conseguiria ou não conseguiria? Conseguiria. Ou eu estou falando demais aqui? Uma só é difícil, né? Mas se todas se unissem em prol disso, conseguiria, mas a falta de amor, né, causa desunião, né? É um querendo ser maior que o outro, ter melhor igreja, ter mais membros, pregar mais bonito, cantar mais bonito. E isso vai longe, né, se eu for falar. Mas quantas coisas poderiam ser feitas, né? Não estou dizendo que tem que ter só uma igreja, não. É importante ter várias denominações, né? O Evangelho se expande mais e mais, mas seria mais abençoado ainda se houvesse mais comunhão, mais amor das denominações umas pelas outras, né? A busca mais pela glória de Deus, de Cristo, e não das próprias denominações, né? Seria melhor para a cidade, para o Brasil, para o mundo. Então, felizmente, não temos isso, né? E isso já acontecia lá em Coríntios, tinha 4 grupos, né? Hoje já passa de mais de não sei quantos mil, né? Tem um grupo que segue esse, segue aquele, segue isso, segue aquilo, né? Mas vamos ser do grupo dos que seguem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos ensina a amar a Deus e a amar o próximo, né? Então, independente se é da Cordeira de Deus, se é da Assembleia, se é católico, se é espírita, se é meu amigo ou meu inimigo, eu tenho que amar todos, igual Cristo me ama. É o que ensina a palavra de Deus. E o que passar disso é heresia. Então, por isso que Paulo pede para eles, olha, que vocês falem a mesma linguagem, estejam unidos no mesmo sentimento, no mesmo parecer. Então, que o sentimento de vocês seja o mesmo que esteve em Cristo Jesus. Que a linguagem de vocês seja a linguagem do amor, a linguagem da fé, a linguagem da palavra de Deus. Que vocês tenham o mesmo parecer, né? É difícil, é a mesma opinião, que toda igreja tem a mesma opinião, a mesma comunhão, né? Quem pode fazer isso? Nenhum homem consegue, né? Pode tentar a vida inteira, você não vai conseguir. Somente o Espírito Santo, né? Pode fazer com que todos nós que estamos aqui tenhamos a mente de Cristo, né? A mente do Senhor, para amar, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para pregar o Evangelho de Deus. E se todas as igrejas de São Manuel se reunissem dizendo assim, olha, vamos se reunir, falo todas é todas, irmãos. Nós vamos se reunir hoje, vamos pegar uns 4 casal de todas as igrejas, vamos escolher os 4 casal e vamos enviar. Um para uma terra, vamos orar primeiro, é claro, ver se é a direção de Deus, né? Um nós vamos enviar para uma terra, outro para outro país, outro para fundar uma igreja numa cidade que não existe ainda. Importa a placa. Mas não existe isso, irmãos. Pode ver que não existe mais esse compromisso, né? As orações, os cultos de ensinamento da Bíblia estão sumindo progressivamente das igrejas. Cada vez mais o louvor, entre aspas, louvor, né? Porque não é o louvor bíblico, mas esse show gospel, né?
Esse movimento gospel tem tomado conta das igrejas. Movimento gospel, show gospel, teologia da prosperidade, o endeusamento do homem, né? E o rebaixamento de Deus e de Cristo. O evangelho do egoísmo e não o evangelho da renúncia. Cada vez essas coisas estão se multiplicando mais na face da terra. E é inevitável que isso aconteça. É a profecia da palavra de Deus. Mas aqui só estou dando uma reflexão para os irmãos. Se as igrejas deixassem de lado as divisões, as pequenas diferenças, para pregar o evangelho, com certeza muito mais poderia ser feito, né? Tanto de obras de caridade, de assistência aos pobres, de obras na cidade, como também missionárias, né? Muito mais poderia ser feito. Ah, mas a igreja não tem obrigação de fazer isso, né? Lógico que tem. Jesus mandou a gente ajudar os pobres. A igreja tem a obrigação de socorrer os aflitos. Tem a obrigação disso. Tanto que na igreja lá de Atos, houve uma contenda ali, na primeira contenda que teve na igreja. Então teve que levantar diáconos, para quê? Para dividir as ofertas e as ajudas às viúvas, né? Estava havendo uma má distribuição. Não porque os apóstolos, porque não estavam tendo tempo, né? Eles tinham que pregar e orar. Então não dava tempo para eles fazerem tudo. Então eles separaram os diáconos e eles cuidaram disso, né? Tanto que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que dentro de toda a igreja, quase 3.000 almas, não havia nenhum necessitado. Nenhum passando fome. Não havia nenhum. Agora, se você for nessas igrejas de 3, 4, 5, 10 mil membros, quantos estão passando fome e não estão recebendo comida? Quantos estão presos? Não estão sendo visitados? Quantos estão no hospital? Não estão sendo visitados? Quantos estão doentes e abandonados? Então, a visão de igreja mudou muito de lá para cá, né? Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo, né? E brigando, tendo dissensões por causa de uso e costume, por causa de doutrinas. Nós somos calvinistas, acreditamos na predestinação. Nós somos arminianos, acreditamos no livre-arbítrio. Então briga, já racha, um vai para cada lado. Nós acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação. Tem um grupo que estuda a Bíblia e acredita nisso. Nós acreditamos que Deus vai arrebatar a igreja depois da tribulação. Então já vamos se dividir já então. Nós acreditamos que, vamos dar um exemplo aí. Nós acreditamos que tem que ter ancião, não tem que ter pastor na igreja. Já, pastor. Nós acreditamos que não é nem pastor nem ancião, é apóstolo, é evangelista, é presbítero. Por pequenas coisas o diabo vai entrando e as pessoas nem percebem. Então, sejam unidos no mesmo sentido, ou seja, o mesmo sentimento. O sentimento aqui é o amor, né? É o principal sentimento da Bíblia. O maior mandamento. E o que Paulo vai falar lá em Coríntios 13, depois dos dons. Sentimento e do amor, ou seja, tudo que vocês fizerem, façam em nome do amor. Quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não rouba, quem rouba não prejudica, quem ama corrige o filho, porque o pai repreende aquele que ama. Quem ama não fala mal do outro, né? Não difama, mas ora por ele. Então falta muito ainda para a gente, nessa escola do amor, da caridade. O amor de Deus deve preencher o nosso coração de uma tal forma que nós sejamos como um rio de águas vivas, né? Um rio que flua o amor, flua o caráter de Deus. Estava dizendo para o pastor no começo do culto de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele foi um grande homem de Deus e ele tinha 70 resoluções que ele fez para ele seguir, né? 70 regras e votos que ele fez com Deus, e um deles, sabe qual foi? Olha só que interessante, hein? Quando alguém vir falar mal de alguém para mim, ou eu ver na rua alguém pecando, eu não vou me alegrar, mas eu vou me entristecer, sabendo quão ímpio e quão pecador eu ainda sou, né? Lembrando que eu poderia ser aquela pessoa, e Deus, pela sua graça, me salvou. Então, olha só os votos, né, que esses homens faziam com Deus, né? Hoje as pessoas estão indo para a igreja evangélica, fazendo um monte de voto, maior os votos que elas fazem. Quero ir para a igreja, mas se Deus me dá um casamento.
Quero ir para a igreja, mas se Deus me dá um emprego bom, carro zero. Quero ir para a igreja, mas se acontecer isso, acontecer aquilo. Ninguém mais faz esse voto, né? Eu quero fazer um voto de não falar mal de ninguém. Quero fazer um voto de entregar minha vida à obra missionária. Quem que faz esse voto hoje? Quero fazer um voto de construir uma creche, construir um orfanato. Quem faz? Então a gente vê que é o egoísmo dos homens, né? É igual Jacó, né? Jacó, o que Jacó disse? É uma frase errada, né? Jacó disse, olha, se Deus for comigo, como foi com meus pais, eu seguirei e darei a ele todos os dízimos. Não foi? Agora Abacuque disse totalmente o contrário. Eu vou seguir a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e ainda que não haja ovelhas no curral. Então, quanta gente seguindo Jacó ainda, né? Não que você, eu só vou seguir a Deus e quando tudo for bem, eu vou ser fiel a Ele, eu vou ser dizimista, eu vou segui-lo. Se Deus me abençoar na minha trajetória. Mas se Deus resolver não abençoar, então eu vou deixá-lo? Então esse é o pensamento do homem carnal. Agora o pensamento de Abacuque é o principal, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não dê fruto, as coisas que eu fizer, o meu trabalho, parece que tudo está dando errado. É mais ou menos isso que ele está dizendo ali. Todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém. Então você vai seguir a Deus com a frase de Abacuque ou com a frase de Jacó? A maioria hoje segue a Deus com a frase de Jacó. Se Deus for comigo, me abençoar na minha trajetória, Ele me será por Deus. Eu lhe darei o dízimo, eu seguirei. Ou este outro versículo, né? Por quê? Porque dias maus virão sobre nós. Dias difíceis, tempestade, dia da angústia. E quem servir a Deus de aparência, vai cair, irmão. Não vai conseguir ficar de pé. A casa vai cair porque está na areia. Agora quem estiver com a casa na rocha, fundamentado, fortalecido, na fortaleza de Deus e da palavra, essa casa permanece de pé. Pode a terra se abalar, pode os montes tremerem, mas o justo não vai ser abalado. Permanecerá firme no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Se colocar em pé.